Bom, Posso todo mundo se comporte. Isso. Então, posso introduzir o nosso palestrante? Claro. Então, com muito prazer e muita honra, temos aqui como nosso palestrante um colega do Instituto de Ciências, professor do Departamento de Ecologia, Paulo Inácio Prado. Ele também coordena o programa de pós-graduação em Ecologia aqui do Instituto. Além disso, também orienta pela Unicamp, tem biólogo, colega biólogo pela UFMG, com mestrado e doutorado em Ecologia pela Unicamp. Foi pesquisador do NEPAM, da Unicamp, professor adjunto da PUC de São Paulo, e o foco de pesquisa é em teoria da ecologia de comunidades, e atua principalmente em ecologia teórica, métodos em ecologia, organização da diversidade biológica, modelos dinâmicos de ecologia de comunidades. E eu acho que muito sincronizado com o grande problema de 2020, né, o professor Paulo vem atuando na linha de frente de pesquisa na área de modelagem e diversos outros desdobramentos da Covid, né, dessa pandemia que a gente vive. E é super pontual é um enorme privilégio assistir essa palestra aqui com o professor Paulo Prado. Paulo, o palanque aqui é todo seu. Oi, gente, boa tarde. Eu agradeço muito ao convite, porque especificamente sobre esse trabalho, né, as coisas estão se desenrolando tão rápido que eu estou tendo, na verdade, poucos momentos para refletir sobre tudo que aconteceu e sobre qual que é o nosso papel nessa pandemia, né? Eu acho que uma coisa que deve estar já bem clara para todo mundo é que a comunidade científica, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, tem dado uma resposta muito importante, muito vigorosa à pandemia, né? A gente viu diferentes maneiras aí dos cientistas se organizarem, normalmente em redes de colaboração, e prover rapidamente informação crítica para a gente enfrentar essa que é a maior pandemia que o mundo enfrenta há muitas décadas, né? Então, eu também participo de uma iniciativa dessas, né, que eu vou falar um pouco dela aqui para vocês, e eu escolhi, então, usar esse espaço para contar um pouco sobre essa iniciativa, particularmente sobre dois casos que estão dentro dessa iniciativa, que são casos de colaboração com secretarias municipais de saúde, então com a gestão pública que está na linha de frente para enfrentar a pandemia, né? E fazer algumas reflexões sobre o papel nosso como pesquisadoras, né, em prover ajuda para solucionar problemas complexos como esses, né? Então, problemas complexos é o que não falta nesse mundo, a ciência tem um papel, obviamente, para ajudar a resolver isso, mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento de extremo descrédito da ciência. Não é a primeira vez, desde que ciência se tornou um elemento importante na nossa sociedade, mas a gente tem aí um quadro muito curioso, né? Ao mesmo tempo que uma grande movimentação dos cientistas e uma resposta importante da comunidade acadêmica para ajudar a resolver o problema, a gente vive também um momento de grande descrédito. E, bom, eu mandei um texto, aí, uma sugestão de texto para vocês, que é um texto que foi liderado pela minha colega Renata Pardini, que participa de um grande projeto coordenado pela Universidade Federal da Bahia, que, entre outras coisas, tenta refletir essas questões. De que maneira a ciência pode contribuir mais efetivamente para a solução de problemas para a sociedade. Então, se não leram, recomendo fortemente que leiam. E as minhas reflexões aqui vão na direção desse texto, mas de um jeito diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática o que tem acontecido na minha vida, que, a meu ver, bate muito bem com o que a gente escreveu lá em termos mais gerais. Tá? Então, o tópico é esse, né? Como a gente pode contribuir. E eu vou mostrar, eu também optei por fazer uma apresentação em que eu vou mostrar para vocês uma série de sites aqui,
que contam essas histórias, né? Eu optei por isso porque são os produtos mais concretos que a gente tem hoje. Como a coisa está acontecendo e o nosso grupo tem priorizado ajudar a solucionar o problema, a gente tem muito mais produtos na forma de produtos técnicos, de site, de divulgação para a opinião pública do que propriamente de artigos. Quer dizer, é uma decisão do grupo também deixar a redação de artigos científicos para depois. Esperamos que, quando as coisas se acalmarem, a gente vai ter tempo de sobra para fazer isso e que a prioridade agora é uma ação, né, uma ação de apoio para resolver o problema. Tá legal? Eu não sei como é a dinâmica aqui, normalmente o palestrante fala e depois a gente abre para perguntas. Por mim, também podemos deixar aberto se alguém quiser perguntar no meio do caminho, ficar com alguma dúvida aqui. Aqui é livre, você que decide. Aqui é livre? Então, se algo que eu falar ali prejudicar o andamento do argumento, e vocês quiserem perguntar enquanto eu falo, fiquem à vontade, aí eu só vou pedir. Eu sou meio distraído enquanto eu estou falando, com relação às pessoas levantarem a mão. Eu só vou pedir para a Michelle, ou alguém da organização, só me avisar, alguém está perguntando alguma coisa no chat. Pode eu não sou deixar. muito multitask, não. Pode deixar. Quando eu fico concentrado fazendo uma coisa, às vezes eu perco de vista. Então, por favor, se eu não interrompi, não foi por mal, nem porque eu não estou ignorando, mas me avisem que eu retomo. Tá bom? Então, obrigado. Então esse grupo do qual eu estou falando é um grupo de pesquisadores, começou com um grupo de pesquisadores e pesquisadoras que voluntariamente resolveram dedicar uma parte do seu tempo a produzir informação que fosse relevante, primeiro, para o debate público, porque é fundamental, o debate público num problema complexo que envolve a sociedade toda é fundamental, vai, por exemplo, afetar quantas pessoas vão aderir ou não a medidas não farmacológicas como o uso da máscara, né? Quantas pessoas vão acreditar ou não que medicamentos sem eficácia comprovada devem ser usados, e assim por diante. Então, o debate público num problema complexo como esse é fundamental, porque a gente pode falar o quanto quiser sobre o que é certo e errado do ponto de vista científico, e se a maioria da sociedade que não é cientista não olhar para essa informação, pensar sobre ela e decidir, não se resolve nada. Ou se ela decidir o contrário do que a ciência diz, também não há muito o que fazer, né? Então, a ciência precisa se inserir no debate público. Esse é o primeiro objetivo desse grupo. E o segundo é trabalhar com as pessoas, principalmente da gestão pública, com os órgãos públicos, que estão ali na linha de frente do combate à epidemia, o controle da epidemia, para construir junto com essas pessoas um conhecimento de aplicação eficaz e um conhecimento prático, né? Então, construir junto ao invés de pensar que a gente tem todo o conhecimento necessário para resolver isso. Eu vou falar mais disso. Então, vou compartilhar minha tela, vou começar a compartilhar minha tela agora. Esse grupo se chama, então, Observatório Covid-19 BR. Vou apresentar aqui. Estou compartilhando? Ainda não. Pronto, agora eu já vi. Todos veem minha tela? Agora sim. Tá, legal. Então vocês vão ver o meu navegador aqui, eu vou passear por várias dessas abas que estão abertas aqui na ordem da história que eu quero contar para vocês. Então, o Observatório hoje é um grupo de mais de 50 pessoas, né, que incluem pesquisadores e pesquisadoras de todas as áreas de conhecimento, biológicas, exatas, humanas, inclui também educadores e educadoras, e também vários profissionais da saúde pública também, né? Então, é um grupo que cresceu bastante em torno dessa proposta, de informar o debate público e de construir conhecimento útil e instrumental com boa fundamentação científica para o enfrentamento da pandemia. Tá? O nosso site está aí, eu preparei um documento em que tem todos os links que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou mandar depois para o Michel, aí vocês podem depois verificar com calma, não precisa nem anotar isso que está aqui na barrinha, está um pouco pequeno, né? Bom, antes de mostrar um pouco o que tem no nosso site, eu queria falar das origens desse grupo, né? Como é que assim, a pandemia, em março a gente já estava constituindo esse grupo, ele já estava gerando seus primeiros produtos.
tá? E por que que isso aconteceu? Porque ele, na verdade, ele vem de outras iniciativas que já existiam antes, né? Uma delas é um Instituto Virtual de Pesquisa, que é o SAFER, do qual eu participo, junto com outros colegas, como o professor Roberto Krenkel, que também é uma das pessoas que iniciaram, né, o observatório. E esse é um instituto virtual, né, então oficialmente é um projeto temático da FAPESP, que tem dinheiro para criar uma grande rede de pesquisadores pelo mundo, buscando desenvolver teoria, principalmente teoria matemática e física, a respeito de diferentes tópicos. E dentro desse grande projeto, eu faço parte do grupo que estuda sistemas complexos, ou seja, dinâmicas que podem se tornar dinâmicas caóticas, que tem uma grande quantidade de variáveis envolvidas e assim por diante, né? Então, não sei se depois a gente pode discutir a noção, existe uma definição formal do que seja um sistema complexo, mas eu acho que intuitivamente dá para imaginar que uma pandemia como essa também, né, é um típico caso de sistema complexo, né? Então esse grupo já existe há algum tempo, ele foi muito eficiente em formar uma rede, e particularmente esse grupo de sistemas complexos, né, dentro desse grande projeto, já tinha uma rede, e eu trabalho, por exemplo, com físicos e matemáticos há muito tempo, para descrever dinâmicas complexas, então, e tentar, a partir disso, inferir, por exemplo, como que vai ser o comportamento futuro, ou propriedades dessa dinâmica que são relevantes, né, para a gente agir sobre elas ou entendê-las melhor. Então, entre algumas atividades que já existiam nesse grupo, uma delas foi desenvolver um modelo matemático para descrever a dinâmica dos reservatórios de água de São Paulo, né? Vocês devem se lembrar que alguns anos atrás a gente teve uma crise hídrica muito séria, né? A gente chegou a praticamente esgotar os reservatórios dos mananciais que alimentavam a cidade de São Paulo, e a essa época a gente estudou os dados disponíveis, que eram as séries, basicamente as séries temporais de chuvas, de volume de água nos reservatórios, de consumo, e descobriu que esse sistema de reservatórios, ele tem uma característica bem comum em sistemas de dinâmica complexo, que é a bistabilidade, o que significa que ele tem dois estados possíveis, e você pode, uma vez que ele está num estado, é muito difícil você levar para o outro. Então, o que aconteceu, do nosso ponto de vista, segundo a nossa análise, é que o sistema Cantareira está num estado normal, em geral, em que ele consegue suprir as nossas demandas de água. Quando você tem uma seca muito acentuada, acompanhada de um consumo grande ainda, você faz esse sistema transicionar para um estado de baixa eficiência. Ele não consegue mais armazenar água da chuva como ele conseguia antes. Está faltando um link aqui, eu posso mandar para vocês o link do artigo que descreve isso. Isso tudo é só para dizer, e a gente também criou um site que analisava em tempo real os dados de água no sistema Cantareira, o site Águas Futuras. No momento ele está desatualizado porque o nosso mecanismo automático de recuperação de dados não conseguiu acompanhar as mudanças que teve no site da Sabesp. A Sabesp muda o tempo todo o padrão de dados. Mas só para dar um exemplo, isso aqui é um dos resultados desse modelo que faz previsões a partir da tendência atual de volume no sistema Cantareira, né, que é um dos principais mananciais aqui da cidade. Essa região aqui é a região que faz previsões segundo diferentes cenários do volume futuro, tá? Então, estou dizendo isso só para dizer que existia um grupo que já trabalhava com esse tipo de tema, né? Outra atividade muito importante que esse grupo mantém, e aí eu aproveito para fazer propaganda para vocês, que são vocês estudantes de pós-graduação e pós-docs, que são o nosso público, é uma escola anual internacional de biologia matemática. Qual que é o pressuposto dessa escola? Que o principal gargalo para a gente entender melhor as dinâmicas biológicas não é competência disciplinar, e sim a capacidade de diálogo entre diferentes disciplinas. Então, essa escola coloca em contato pessoas de duas grandes áreas, das áreas de exatas e de biológicas, estudantes de pós-graduação e pós-docs, que recebem um problema prático para resolver e tem que juntos montar uma solução que seja um modelo matemático, mas com um fundamento biológico. Tá? Então, a nossa aposta nisso é que as próximas gerações estejam mais bem preparadas para esse diálogo.
porque eu não sei aqui, bom, imagino que a maioria da plateia aqui é biólogo, são biólogos e biólogos como eu também, né? Não sei, mas se vocês já tiveram a oportunidade de tentar trabalhar junto com pessoas das exatas, vocês devem ter descoberto que eles têm uma visão de mundo totalmente diferente da nossa. E a recíproca é verdadeira, eles olham para biólogos e acham que a gente vê um mundo de um jeito muito diferente. Para você avançar na construção de conhecimento, de problemas como esse que eu estou mostrando aqui da cantareira ou a própria epidemia, a gente precisa colocar essas pessoas para conversar melhor, entender os respectivos mundos para construir conhecimento que seja interdisciplinar, né? Verdadeiramente, isso requer muito treino. Bom, essa escola, ela já existe há mais de 10 anos, pessoas que fizeram como estudantes, muitas delas continuam participando da escola como professores convidados, isso acabou criando uma grande comunidade de pessoas que estão constantemente pensando e praticando esse diálogo interdisciplinar aqui, ainda restrito às ciências exatas e biológicas, né? E esse foi um dos núcleos do Observatório Covid-19-BR. Muitas das pessoas que já formavam essa comunidade em torno da escola, agora participam do observatório. Por quê? Porque nós mantemos um contato e uma discussão continuada, né? E foi muito fácil jogar esse assunto. E aí, gente, será que a gente pode contribuir também em alguma coisa com relação à pandemia? Então, esse foi um dos núcleos do Observatório Covid-19. O outro foi um grupo de trabalho que a Prefeitura Municipal de São Paulo criou, um grupo de trabalho com epidemiologistas, para os quais o observatório, que nessa época já estava se constituindo, foi convidado também. Esse grupo ele foi noticiado, eu vou mandar uns links para vocês, mas basicamente foi uma parceria entre o Observatório e a Secretaria, e nesse grupo estavam vários epidemiologistas e várias epidemiologistas também, né? Colegas, esse outro núcleo de pessoas, né, envolvia muitos colegas que já se conheciam, que já trabalhavam juntos, seja na pesquisa, principalmente na Faculdade de Santa Casa, como também técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, né, médicos da Secretaria Municipal de Saúde. Então, essas pessoas, elas... e aí eu descobri isso, né, nessa experiência com epidemiologistas. A epidemiologia, ela é um campo que tem duas características que me chamaram muita atenção. A primeira é que ela preza muito a investigação, né? Aquela investigação que tem hora que a gente se sente meio num filme de CSI, alguma coisa assim, sabe? Essas pessoas são treinadas para ir recolhendo as informações e cautelosamente montando um quadro, não tentar chegar a conclusões precipitadas, né? E tentar ir compondo esse quadro até compor um entendimento do que está acontecendo, né? Então, o termo investigação, inclusive, é um termo muito frequente nas conversas dos epidemiologistas, né? Com frequência eles falam, precisamos investigar isso, vamos fazer uma investigação sobre como está a letalidade hospitalar, por exemplo, ou vamos fazer uma investigação se há mais casos num lugar ou no outro, assim por diante, né? E o segundo é que é um campo, por excelência, nem interdisciplinar, ele é transdisciplinar, né? Porque ele também presta muita atenção e conhecimento não acadêmico, que, por exemplo, o conhecimento dos técnicos, dos agentes de saúde, porque é um campo que, obviamente, tem uma ligação com a realidade, com a solução de problemas imediatos e muitas vezes urgentes, como é uma emergência epidemiológica, muito grande. Alguém queria fazer uma pergunta? Desculpa, eu ouvi alguma coisa, mas então... então esse foi o outro núcleo do observatório. Esse grupo de trabalho, então, existiu durante um tempo dentro da Prefeitura Municipal de São Paulo, e depois esse grupo de trabalho foi dissolvido, posso contar um pouco mais da história depois, tem um pouco a ver com tudo mais que eu vou falar na sequência, mas a maioria das pessoas que constituem esse grupo também se juntou ao observatório, né, e com isso a gente teve um aporte importantíssimo de pessoas da área de saúde, inclusive pessoas que estão na área técnica de prefeituras municipais. Bom, sobre a origem do observatório, eu acho que aqui já tem uma reflexão que eu queria fazer, né? A primeira os principais problemas para os quais a gente pode contribuir são problemas extremamente complexos, né? Problemas que envolvem
primeiro, do ponto de vista de conhecimento científico, diferentes áreas de conhecimento. Não tem hoje, a gente estuda, entra numa disciplina, né, e estuda aquilo a que se refere a disciplina, como, por exemplo, na minha área, ecologia de comunidades, ou você vai estudar zoologia de invertebrados, ou genética médica, ou genética de populações, mas se você vai para o mundo real, você não acha um problema que é só uma dessas coisas, né? O problema intersecciona várias dessas áreas de conhecimento que na academia estão divididas em disciplinas, que foi uma estratégia que, historicamente, a academia desenvolveu para que as pessoas pudessem se especializar e se aprofundar em diferentes temas. Mas o preço que a gente paga é a incapacidade de qualquer um de nós formados na academia de dar conta de qualquer problema real. Eu acho que isso é uma coisa importante. Por mais chocante que pareça, a gente é muito bom de resolver os problemas disciplinares que são criados dentro da academia, com cuidado deles não extravasarem muito outras áreas de conhecimento. E com isso a gente se treina em resolver problemas. Somos bons nisso. Mas os problemas reais não são dessa natureza. E aí eu acho que eu deixaria para, né, para reflexão como que a gente se treina melhor a fazer isso, né? Mas, a meu ver, então, a solução que a gente tem hoje é pensar que os problemas são complexos, eles atravessam várias áreas de conhecimento, a gente precisa encontrar melhores mecanismos para atuar em rede, para articular pessoas com diferentes competências disciplinares para conseguir dar conta desses problemas, de todas as dimensões que eles têm. Bom, essas redes, elas não surgem do dia para o outro, né? A gente tem várias barreiras para a gente conseguir estabelecer esse tipo de colaboração. E aí, eu acho que vai a outra lição, né? Essas redes precisam, essas redes interdisciplinares, e na verdade transdisciplinares, porque elas devem envolver também conhecimento não acadêmico, mas que é relevante para a solução do problema, elas demoram tempo para se constituírem e elas precisam ser cultivadas. A gente precisa ser capaz, né, se tornar competente também em compor essas redes. Né? E, por fim, uma terceira reflexão que eu queria fazer aqui com vocês, que eu acho muito interessante no caso do observatório, é que, embora eu tivesse pesquisa nesse grupo de sistemas complexos com a epidemiologia, que é uma das dinâmicas que classicamente sistemas complexos analisam, nem passava pela minha cabeça fazer uma coisa tão pé no chão como eu estou fazendo hoje. Perdão. Mas o alicerce estava ali, né, na constituição de um grupo, de uma comunidade que buscava diálogo interdisciplinar, que admitia essa complexidade dessas situações. Então, essas redes, elas não surgem do nada, elas precisam ser cultivadas, mas, por outro lado, a gente vê na academia que o trabalho que a gente pode fazer dentro dela, às vezes, nos prepara para enfrentar situações que a gente nem imagina. Então, aí vai um pouco a mensagem da importância da experimentação, da tentativa de fazer colaborações dentro da academia, e de que muitas vezes é difícil a gente imaginar todas as utilidades daquilo que a gente está fazendo agora no futuro. Né? Então, vai um pouco pelo lado de, principalmente quando a gente está exercitando habilidades, e habilidades de interagir e colaborar, as possibilidades são muito maiores do que a gente imagina no momento que a gente começa isso. Legal? Eu vou passar agora para descrever um pouco o que a gente faz no observatório, especificamente 2 produtos que eu quero depois mostrar como eles se refletiram no trabalho de secretarias municipais, mas eu queria saber se até esse ponto tem alguma questão. Tá bom, então vou adiante. Bom, o observatório hoje está fazendo muitas coisas, né? Mas eu vou aqui, tá produzindo material de divulgação, então depois disso ele cresceu, ele teve um aporte importante de educadores, de divulgadores da ciência, está fazendo um trabalho também de acompanhamento de dados de secretarias municipais de saúde, que eu vou falar um pouco mais aqui, enfim, está fazendo um monte de coisas, mas eu vou focar aqui, voltar à página do observatório, na análise dos dados da pandemia. Então, a gente tem bases de dados onde são registrados os casos, né? Então, a COVID é uma doença de notificação compulsória, e a gente, então, tem no nosso site uma análise da série temporal dos casos graves
de Covid e também dos casos graves suspeitos de Covid, né? Porque a notificação hoje no Brasil dos casos graves se dá assim: primeiro, se um caso chega no hospital um certo quadro, que é a famosa SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, chegando no hospital, uma pessoa com esse quadro, diagnosticado esse quadro, esse é um caso classificado e notificado como suspeito de Covid. Por quê? Porque esse é o principal caso grave decorrente dessa doença. Esse quadro pode ser causado por outras coisas, e aí você precisa fazer um teste para descobrir se aquela pessoa está com a síndrome por Covid ou por outra coisa. Então, a vigilância que começa, é um modelo de vigilância chamado passivo, porque as pessoas têm que chegar ao hospital, você não vai em busca das pessoas com o quadro, né? E chegando ao hospital, é chamado também de vigilância sindrômica. Você primeiro considera um caso suspeito, como aquele caso que tem uma certa síndrome, e depois você faz o teste para confirmar ou não se é um caso de Covid. Tá? Esses casos são registrados, então, em bases de dados, são as chamadas bases de dados de notificação, que existem para várias outras doenças de importância epidemiológica, né, de importância para emergências de saúde pública, e a gente tem analisado esses dados, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem isso, as análises feitas para município, para estados, para delegacias regionais de saúde, perdão, departamentos. E aqui só um exemplo, por exemplo, o município de São Paulo, há vários outros municípios aqui que a gente escolheu, os que têm mais caso, né? Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, a evolução temporal dos casos graves de Covid-19 confirmados, né? E se vocês rolam um pouquinho mais para baixo, vocês vão ver os casos suspeitos. Aqui a gente está vendo que os dois estão tendo um padrão bem parecido e que, aparentemente, a gente está agora num período de declínio desses casos confirmados, mas ainda com um grande número de casos, tanto de suspeitos, que estão aí na casa dos 250, quanto de confirmados, que estão na casa aí dos 150, na cidade de São Paulo. A gente já chegou até mais de 500 por dia. Isso significa 500 pessoas entrando no hospital por dia. Bom, essa análise ela precisa de uma correção, que é chamada uma correção pelo atraso de notificação. Esses pontos vermelhos aqui é a região corrigida dessa série temporal. Posso entrar em detalhes depois, se vocês quiserem. É uma análise chamada nowcasting, que estima quantos casos ainda vão ter e não chegaram na base de dados, porque existe um tempo entre a pessoa se sentir doente e ela efetivamente está registrada nessa base de dados, porque demora para ela ir para o hospital, demora para o resultado do teste sair, e às vezes demora também para, mesmo depois de sair o resultado, ele ser registrado na base. Tá? Então há técnicas estatísticas que permitem olhar para o que já está na base, no final, né, nos últimos dias, que é quando esse atraso tem um efeito mais forte, e estimar quantos ainda virão, em função da distribuição de tempos de atraso que a gente conhece. Tá. Então isso é o nowcasting, é uma das coisas que a gente trabalhou bastante ao longo desses meses, experimentando, testando diferentes metodologias, variantes, comparando os dados previstos com os dados que depois de um tempo se confirmavam, se consolidavam, para chegar a esse produto aqui, tá? E a partir disso a gente também foi um dos primeiros grupos a calcular o famoso R efetivo, que de fato, sintetiza o comportamento da epidemia, e ele é uma média, ele é um número que estima qual é o número médio de transmissões que cada caso primário está causando. Então, se uma pessoa pegou o vírus, né, foi infectado pelo vírus, em média, para quantas outras pessoas ela vai transmitir. Isso depende de quantas pessoas já tiveram contato com o vírus e estão imunes, né, a gente ainda não tem muita certeza da perenidade dessa imunidade, né, então quando tem muita gente já contaminada, né, ou que já foi infectada, essa transmissão vai ser menor, né, o número de pessoas para as quais cada infectado transmite vai ser menor, depende também das famosas medidas não farmacológicas, né, como isolamento, uso de máscara, tudo isso diminui a transmissão também. Então, ao fim, é possível calcular esse R, né, para cada dia, a partir daqueles dados que eu mostrei para vocês, né. E isso aqui que eu estou mostrando, então, também é para a cidade de São Paulo, o cálculo do R efetivo, ao longo, desde o começo da pandemia, quando ele estava extremamente alto, né, a gente vê uma queda importante aí até final de abril,
quando ele está em 1, significa que cada pessoa infectada, que se cura, deixou uma outra infectada no lugar. Isso significa que você entrou num período em que o número de casos estabilizou, o famoso platô, que vocês já devem ter ouvido também nos noticiários, em várias discussões, né? Esse platô pode ser alto, quer dizer, você pode estabilizar em muitos casos, ou você pode estabilizar em bem poucos casos. Então, a combinação da informação do valor do R efetivo com o número absoluto de casos são duas informações muito relevantes para você tomar decisões sobre o que fazer na pandemia. Então, a gente vê aqui que a cidade de São Paulo está oscilando, né, por vezes com R acima de 1, por vezes abaixo, mas mais ou menos desde julho, a gente está com a mediana do R abaixo de 1, não muito, né, para os casos confirmados, né? Mas às vezes o intervalo de confiança dessa medida ultrapassa o valor de 1, que significa que a gente não tem certeza absoluta. Eu vou dar um zoom aqui nessa região, né? Então essa área mais cinzenta é o intervalo de credibilidade dessa estimativa. Algumas vezes ele não corta o 1, então aqui a gente tem certeza que nesse momento o número de casos estava em declínio, porque cada pessoa transmitia em média para menos de uma, né? Em outros casos, apesar da média estar aqui, o intervalo está aqui, tá? Bom, eu vou ficar dessas duas análises, né, que envolveram muita gente dentro do observatório, muitos meses de trabalho para a gente chegar até aqui. Só dizer que o que está por trás dessas páginas aqui hoje, né, além de toda essa parte de aprender a fazer essas análises, fazer uma validação delas, verificar como se elas estão fazendo sentido, né? Também há todo um conjunto de códigos que fica prestando atenção nas bases de dados oficiais, são as bases de dados do Ministério e do Estado também, e assim que essa base é atualizada, porque essas bases são atualizadas todo dia, né? Um conjunto de códigos automaticamente atualiza todos esses cálculos, gera todos esses gráficos para todos os estados, vários municípios e todas as regionais de saúde no site, né? Então é por isso que tem uma data de atualização aqui. Um dos problemas é que a gente não tem acesso, por exemplo, o Ministério da Saúde está liberando uma vez por semana só esses dados para acesso público. No estado de São Paulo, a gente consegue aí por volta de 3 vezes por semana, graças a uma parceria com outros grupos que estão trabalhando com esses dados no estado de São Paulo também, tá? Beleza. Bom, feito isso, eu quero dizer para vocês, com muita satisfação, que se vocês forem lá no boletim epidemiológico da cidade de Campinas, e aí um parênteses, né, todas as secretarias de saúde municipais, estaduais e o próprio Ministério, eles produzem isso que é o chamado boletim epidemiológico. É um documento que faz um resumo da situação epidemiológica à medida que a epidemia se desenrola. Ele é importantíssimo, né? E esses boletins variam muito, eles dependem muito da capacidade de cada secretaria e ministério produzir, compilar essa informação, né? Campinas é uma das cidades que tem um dos melhores boletins, na minha avaliação, no estado de São Paulo, e possivelmente no Brasil, é extremamente completo. E aí, lá, nesse boletim, vocês vão encontrar o gráfico do R efetivo para a cidade de Campinas, tá? E isso é resultado, esse é o R efetivo que a gente está calculando, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta que a princípio parece bem óbvia, né? Como é que essa análise vai parar no boletim da cidade de Campinas, né? Vocês vão falar, olha, muito simples, vocês fizeram uma parceria com eles, né? Mostraram o que vocês sabem fazer e eles colocaram isso no boletim. E a coisa não é assim, gente. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, como eu falei, tem um corpo técnico extremamente qualificado. Essa qualidade técnica e uma grande autonomia que eles têm vem se mantendo há décadas, independente da gestão, então, assim, independente de quem ocupa os cargos eletivos. Isso é uma coisa que nem sempre acontece, né? Com pessoas muito qualificadas que já faziam um boletim muito completo, né? E aí, a uma certa altura, em maio, no final de abril, eles conheceram o trabalho do observatório, por via de pessoas que estavam no observatório, que conheciam colegas da Unicamp que já trabalhavam com a secretaria,
entrar em contato para perguntar, bom, o que vocês fazem? A gente queria conhecer o trabalho de vocês e ver se tem algo que a gente possa fazer em colaboração. Então, isso foi em final de abril, e o primeiro boletim que incluiu resultados, né, de análises que nós fazemos no observatório, que na verdade a gente fez junto com a Secretaria de Campinas, foi no final de agosto. O que aconteceu ao longo desse tempo? Muitas coisas, né? A primeira coisa foi um primeiro momento de conversar com a equipe lá, entender o que eles faziam, quais eram as demandas que eles e elas tinham, e, ao mesmo tempo, dizer o que o observatório tinha no momento de concreto para oferecer, né, para começar a trabalhar, né? Bom, nisso só já vai uma grande conversa, porque pode ser que o que a gente esteja fazendo não seja exatamente o que a Secretaria precise, né? Então, entre as muitas coisas que a gente mostrou, uma das coisas que pareceu interessante para eles e elas foi o R efetivo, que ainda não estava sendo calculado, e muitos governos, principalmente fora do Brasil, estavam usando o R efetivo como uma ferramenta importante de gestão, né? Mas, acertadamente, esse corpo técnico queria calcular isso, não que a gente calculasse para eles. Então, houve todo um trabalho também de discutir como é que a gente poderia fazer isso, né? E uma das coisas que a gente fez, então, vou mostrar aqui para vocês só para ilustrar, isso aqui é um repositório público de dados no GitHub, de dados e códigos. A gente desenvolveu todo um conjunto de códigos, agora pensando que outra pessoa pudesse usar. Então, um conjunto de códigos em diferentes linguagens computacionais, já pensando agora num usuário, porque a gente tinha códigos que a gente usava para a gente mesmo, né? E aí quem programa alguma coisa de qualquer linguagem sabe a grande diferença entre você fazer o código só para o seu uso e você fazer pensando que outras pessoas têm que usar também, né? Então, envolve questões de documentação, envolve questões de discutir com as pessoas como que elas querem, o que exatamente que elas querem, que tipo de output, assim por diante. Então, tudo isso, que um dia a gente espera que se torne um pacote no R, é um conjunto de códigos pensando nesses usuários. Mas vai muito além disso, né? A Secretaria de Campinas, né, esses técnicos, eles tiveram que ter conversas internas lá, que foram subindo de escalão e chegaram até o secretário de Saúde, dizendo, para explicar, olha, a gente está com esse grupo aqui que produz esse tipo de análise, a gente está interessado em aprender, incluir no nosso boletim. E isso tudo envolve muita negociação, gente, porque é óbvio, né, principalmente num ano eleitoral, que todos os prefeitos e toda a sua equipe está extremamente sensível a que tipo de informação sobre epidemia que está circulando, que está sendo publicada, e principalmente informação oficial, que é o que o boletim traz, qual vai ser a informação oficial que o município vai prover a respeito da epidemia. Então, envolve negociação política isso, né? E essa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, ela também ela tem muito conhecimento a respeito disso, com quem conversar, como apresentar, né, quais vão ser as vantagens de colocar essas coisas no boletim e assim por diante. Então, o que eu devo dizer é que foi uma experiência com a qual eu aprendi muito sobre o que seria construir conhecimento para a solução de um problema prático, né? Graças a colegas da Secretaria Municipal, colegas da Faculdade de Medicina da Unicamp, e muitas outras pessoas se envolveram nessa iniciativa. E aí eu queria aproveitar para dizer, por exemplo, que nesse contexto, como parece fora de propósito, até ofensivo, a gente pensar, por exemplo, em palavras como curso de capacitação, né, de técnicos de alguma secretaria, como se eles já não tivessem capacidade, né? Então, um movimento aqui, e aí indo para meu segundo bloco de reflexões, né, é que a gente deve construir redes transdisciplinares. A transdisciplinaridade, então, reconhece que há outras formas de conhecimento que não são acadêmicas e que também são fundamentais para resolver qualquer problema, né? Então, saber como conversar com o alto escalão para dizer que aquilo é uma parceria necessária é um conhecimento, né? Conhecer a base de dados, conhecer o território,
onde está se desenvolvendo a epidemia, entender o que é o dia a dia de um agente de saúde que está lá atendendo as pessoas e que depois tem que chegar ao posto de saúde e tem que dar um jeito de um caso ser notificado. Isso também é conhecimento fundamental para a gente conseguir avançar nessas análises, e tudo isso está nesses órgãos públicos, Paulo, né, nessas equipes. Pois não. Paulo, tem uma pergunta aqui da Camila Manda. que é parecida com o que eu estava pensando também. Ela colocou no chat. Como vocês perceberam o retorno da população em relação aos dados que foram disponibilizados pelo grupo observatório, se dá para observar algum retorno do público geral. Então, eu acho que é um pouco, você está falando sobre todos os personagens, né, da sociedade participando. Tá. Vai comentar? Então, eu acho que eu diria que hoje o nosso canal mais efetivo para ter alguma ideia do retorno do público sobre o nosso trabalho são as redes sociais, né? A gente não tem muitos outros canais para ter acesso a essa opinião pública geral, né? Mas a gente tem um Twitter já com mais de 10 mil inscritos e bastante retorno. As pessoas perguntam, então assim, eu diria que o retorno que a gente tem, que deve ser um filtro, né? Não acho que representa toda a opinião pública ou todos os perfis, né? Mas é um retorno de muito interesse em informações, né? E aí tem algumas perguntas que são clássicas, né? Tipo assim, quando a gente estava lá por abril, maio, junho, a grande pergunta era quando que é o pico, já passamos do pico, né? Fica parecendo aquela coisa, todo mundo ansioso para essa coisa passar, né? E aí a gente recebe isso e trabalha. Olha, ninguém vai saber quando é o pico, tá, a coisa é um pouco mais complicada do que isso, e mesmo depois que o pico passar, a gente vai ter ainda um grande número de casos, né? A gente tem a possibilidade de uma segunda onda, então a cair depois de um pico não quer dizer que nunca mais a gente vai ter outro e tal. Então eu diria, há um grande interesse, principalmente nesse tipo de dado, e, bom, aí também tem o viés que o próprio observatório, né, ele mostra esse tipo de dado, né? Ele mostra também a curva de óbitos, essa aqui é a curva de óbitos do município de São Paulo, também confirmados e de síndrome respiratória aguda. Então eu diria que tem um interesse muito grande, né? As pessoas começaram a se familiarizar com vários conceitos da epidemiologia, né? Inclusive o famoso R efetivo, média móvel, etc. E o outro canal pelo qual a gente recebe indiretamente o interesse do público, que eu acho que é muito grande, é a imprensa. Então a gente tem uma presença bastante forte na imprensa, a gente criou uma relação com vários profissionais, jornalistas, profissionais de imprensa, a gente tem uma newsletter que a gente manda para eles estão constantemente entrando em contato com a gente e fazendo perguntas que eu acho que expressam o que as pessoas querem saber, pelo menos os leitores e leitoras desses veículos, né? E que giram muito em torno disso, assim, né? Assim, do que está afetando realmente a vida das pessoas, né? Estamos com muito caso, tem algum indício já de que vai passar? A minha cidade está pior do que aquela outra cidade ou está melhor, né? O governo está tomando as decisões corretas? Quando vão voltar às aulas? É agora a grande discussão, né? É seguro que a gente retorne às aulas? E por aí vai. Então, assim, tanto pelo caminho das redes sociais como pela conversa com os jornalistas que vêm nos trazendo essas perguntas, a gente percebe o grande interesse e a cada pergunta dessas a gente tem uma ou mais reuniões dentro do observatório, né, envolvendo pessoas de diferentes áreas para tentar prover respostas bem fundamentadas, né? Então essa é a via pela qual a gente tem conseguido interagir com a opinião pública. Respondi a pergunta? Camila, né? Isso, Camila. Tudo bem? Beleza. Bom, então a minha reflexão agora com esse caso de Campinas né, esse longo período, né, entre a gente começar as conversas e algo que foi um trabalho que a gente, do observatório, né, que você possa dizer, beleza, aqui está a marca do observatório no boletim, foi um longo período, e esse período foi o período necessário para a gente fazer uma co-construção de conhecimento, né? Não adianta você achar que você vai chegar lá com o que você sabe fazer e as pessoas vão pegar isso e vão fazer, né? É só vocês se colocarem no lugar dessas pessoas. Quantas vezes vocês
fizeram isso quando pediram ajuda intelectual para alguém, né? Normalmente a gente pede essa ajuda intelectual até para os nossos orientadores e orientadoras, né? E a gente quer ter alguma autonomia para refletir sobre aquela ajuda que é oferecida, né? Ninguém gosta de pegar um pacote fechado e falar, você tem toda a razão, é exatamente isso que eu vou fazer. Por quê? Porque a gente não aprende muito com isso, né? Aprender é receber, né? É entender certos conteúdos de conhecimento, articular esses conteúdos com os que você já tem e colocar isso tudo junto para resolver o problema que você está querendo resolver. Se você pega uma coisa fechada, né, um pacote fechado, tecnológico, ou de qualquer outro de conhecimento, e simplesmente pega e fala, é exatamente isso que eu vou fazer, vou apertar um botão e vai sair o R efetivo, é uma coisa, não é isso, né? E não é isso que ninguém quer, né? Principalmente as pessoas que têm competência técnica, né? Elas não são da área acadêmica, elas não estão na academia, mas elas estiveram e elas têm muita competência técnica, além de outras competências que a gente não tem, né? Conhecimento prático, político, como eu falei, né? Então, isso é que eu chamo de uma construção de um conhecimento transdisciplinar, esse pressuposto que há várias formas de conhecimento, nenhuma delas dá conta do problema e elas precisam se articular numa rede, né? E a academia precisa fazer essa lição de casa de reconhecer o enorme valor desses outros tipos de conhecimento, técnicos, políticos, o valor que eles têm em si e a importância de articulá-los bem com o conhecimento científico para resolver um problema. E eu considero que a experiência com a Prefeitura Municipal de Campinas foi uma lição. Eu aprendi muito disso que eu estou falando para vocês com esse caso, né? Agora eu queria passar para um outro caso, que também é uma outra colaboração que a gente tem agora com a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Então, o começo da conversa foi muito parecido. Eles, por contatos em comum, conheceram o trabalho do observatório e também chamaram para conversa, né? E aí o contexto dessa secretaria é um pouco similar no sentido de também ser uma equipe de alta qualificação técnica, muito bem articulada politicamente dentro da administração municipal e também fora, então bem articulada já com a imprensa, com as universidades lá do estado de Santa Catarina, né? E foi por meio dessas universidades que a gente teve o contato. Então, nesse sentido, o contexto é similar, mas tinha uma diferença muito grande. A própria equipe já tinha soluções e cálculos até parecidos com os que a gente estava fazendo. Então, aqui eu estou mostrando a sala de situação de Florianópolis, que é resultado do trabalho dessa equipe fora do comum, e eles já têm um nowcasting, esse gráfico aqui é um nowcasting em uma projeção, eles já tinham. E tem também um cálculo do R efetivo, aqui são R efetivos, limite mediana, limite superior e limite inferior, né? Inclusive, eles estavam desenvolvendo isso e buscando outras equipes que gostariam de usar. E a gente ficou assim, bom, mas no que a gente pode aí ajudar a construir conhecimento? Vocês já tem soluções, e as soluções deles para os dados que eles conseguem lá, aí vai uma outra coisa, né? Eles têm uma base de dados de uma qualidade muito melhor curada do que a média das bases de notificação pelo Brasil afora. Por quê? Tem um trabalho muito intenso, tanto de verificação de cada um dos casos, como de cruzamento de base de dados, enfim, tem todo um trabalho de curadoria ali fora do comum, assim, para o padrão brasileiro. Então, com isso, também permite fazer análises diferentes da que a gente estava fazendo, e certamente o que eles estão fazendo lá é muito mais adequado e aproveita muito melhor o tipo de dado que eles têm. E aí a gente ficou, bom, mas e aí, né? De que maneira a gente pode pensar numa colaboração? E aí a demanda deles era um pouco diferente, né? Uma das demandas era que eles estavam, inclusive, publicando já, queriam publicar essas análises, esses resultados, porque eles viam como uma maneira de legitimar a ação da equipe, você ter uma entrada nos periódicos científicos, e eles precisavam que a gente discutisse com eles o artigo que já estava escrito. Então, um dos artigos que eles escreveram é esse que propõe, mando o link para vocês, é o artigo que descreve os métodos deles para calcular o nowcasting, eles usam machine learning, tá?
Então, no primeiro momento, a gente participou da discussão desse artigo inicialmente, do manuscrito, deu sugestões e tal, e o artigo saiu, e a gente discute também o método, aperfeiçoamentos do método lá. Mas a gente evoluiu para escrever um artigo junto com essa equipe, né? Esse artigo saiu há 2 semanas atrás, e aí ele tem um caráter que eu acho muito interessante. Tudo isso está dentro de uma estratégia que essa equipe tem a direção que eles acham correta para o combate da epidemia no município. E esse artigo aqui, ele está analisando, a partir dos cálculos de R efetivo, qual era o valor do R efetivo em cada momento e quais eram os decretos municipais em cada momento. E o resultado que a gente obteve foi o seguinte: a maioria dos decretos não foi consistente com o padrão que o R efetivo mostrava para a cidade naquele momento. O que quer dizer isso? A gente tem decretos que relaxam, né, que relaxam as medidas, as restrições que estavam sendo impostas, como, por exemplo, permitir que se abrisse certas atividades econômicas, permitir a volta do transporte público, porque em Florianópolis o transporte público foi interrompido em alguns períodos, né, para controlar a epidemia, a transmissão. E em outros momentos, os decretos aumentam as restrições. Então, os decretos foram classificados em decretos que aumentam e diminuem restrições, e isso a gente cruzou com o valor de R efetivo no momento daquele decreto. E assim, essencialmente, está aqui o gráfico, mas basicamente, esse aqui é o gráfico, essas linhas aqui sólidas são decretos que aumentaram as restrições, e as linhas pontilhadas são os decretos que relaxaram restrições, e você vê que não tem muita relação, né? Principalmente a partir aqui de meados de maio, que você vê um monte de decreto relaxando e o R efetivo dos casos crescendo. Eu acho isso uma coisa notável, né? Isso foi parar na imprensa, porque esse a própria secretaria também, várias dessas pessoas, tanto da universidade quanto da secretaria, também tem um diálogo muito bom com a imprensa. Então saiu coisas como essa: estudo aponta que Florianópolis flexibilizou medidas contra a Covid-19 quando o vírus avançava. Veja bem, isso aqui é uma crítica à administração municipal saindo de dentro da administração municipal, né, que eu acho uma coisa notável. E aí, eu quero trazer para vocês, isso já é uma convicção minha de algum tempo, né, mas para mim provou de uma maneira muito eloquente a importância do serviço público, né, do corpo técnico que permanece no serviço público, independente das gestões que se sucedem nos cargos eletivos. Por quê? Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas, assim, as pessoas que no fluxograma, né, todos estão subordinadas, tomarem uma iniciativa de ir à imprensa e dizer que o seu chefe está errado nas medidas que tomou? Numa empresa isso não é possível, porque uma empresa tem uma outra lógica, né? A lógica do serviço público é que o servidor público ele está lá pensando no interesse público. E por isso ele pode, e na verdade ele tem o dever de, toda vez que ele entender que há uma decisão incorreta ou há uma diretriz incorreta, de dar publicidade a isso. Se ele não der, ele pode inclusive estar incorrendo uma falha administrativa ou até em um crime. Assim, você viu que isso estava dando errado, o seu dever como servidor público é zelar pelo interesse público, você percebeu que isso não fazia isso, prejudicava o interesse público e não fez nada, né? O prefeito respondeu a isso disparou um debate, mas esse grupo todo, ele tem competência técnica e tem competência política para manter isso acontecendo, tensionar dentro da própria prefeitura esse tipo de debate, né? Então, isso é uma outra característica das instituições públicas, elas não são monolíticas no pensamento, né? Elas expressam e devem mesmo expressar os diferentes pontos de vista, os diferentes diagnósticos e conhecimentos que estão na sociedade, né? Numa sociedade democrática, a instituição pública deve ser um espelho. Então, se há gente que acha que as medidas, na sociedade, que as medidas de um certo governante não estão funcionando, a gente deveria ver isso na instituição pública, ela deveria ter autonomia para fazer isso.
né? Por isso é tão grave coisas como, já trazendo mais para a nossa área, né, como, por exemplo, a exoneração do diretor do INPE, quando ele trouxe a público informações relevantes sobre o padrão de desmatamento, né, que depois vieram se confirmar e mostrar até que eles estavam sendo muito otimistas quanto ao desmatamento, né? É muito grave você exonerar um servidor público do seu cargo, mesmo que seja um cargo de confiança, quando ele está fazendo esse movimento de chamar a atenção de que, olha, não é todo o governo que deve pensar da mesma maneira, e há aqui dissenso, ou seja, há espaço nas sociedades democráticas, nas instituições públicas para que isso aconteça, e isso é fundamental para que a democracia funcione bem, né? Uma tentativa de cortar qualquer dissenso dentro das instituições públicas é uma coisa muito séria. Beleza. Por fim, como é que eu estou de tempo? Para ver se eu falo, com que velocidade eu falo isso aqui. Estou quase estourando. Então, oficialmente, nós temos mais 1 hora, oficialmente. Ah, não, então, ufa, eu achei que eu estava... Não, beleza. Para mim está ótimo. Normalmente, a mediana é em torno de 50 minutos a 1 hora, mas você está livre, se quiser complementar o quanto quiser. Não, beleza. É só mais duas coisas rápidas que eu quero dizer aqui. Fica à vontade, pode falar. E aí eu quero mais conversar, né? Bom, o terceiro exemplo, na verdade, para mim, não sei se chega a ser um exemplo, assim, o Estado de São Paulo, né? Se você vai à página do Estado de São Paulo da sala de situação, tem um monte de dados lá, né? Aqui está o dado de número total de casos. Você pode perguntar sobre o total de casos graves, hospitalizações, etc. e tal. O observatório contribui com isso? E a resposta é um pouco estranha. Eu não sei. Porque o que eu posso dizer para vocês, a gente envia à Secretaria Estadual de Saúde todos esses dados e vários outros que eu mostrei para vocês. São os dados públicos que estão no site do Observatório, estão disponíveis para todo mundo, mas a uma certa altura, o Comitê de Gestão, né, da Crise de Saúde Pública do Estado de São Paulo perguntou se a gente poderia enviar. Beleza, isso já está lá no nosso site, no nosso GitHub, as tabelas, a gente envia elas. Então, demos o link para as pessoas. Na realidade, demos os links e isso é consultado. A gente tem notícias por jornalistas, inclusive por colegas que estão mais próximos do comitê, que, por exemplo, os R efetivos chegam a algumas pessoas de escalão mais alto. Eles veem esses R efetivos que a gente calcula, como de outros grupos. Mas por que eu não sei o que está acontecendo? Porque toda essa intermediação, para a gente, então, tornar disponíveis os resultados das nossas análises, elas foram feitas com consultorias. Então, no governo do Estado, pelo menos, mas isso está acontecendo em várias esferas da administração pública, há consultorias intermediando o trânsito, né, de informação, enfim, e a gestão de informação para esses comitês de gestão, né, para pensar em medidas, para pensar em ações de gestão, né. E qual que é o problema disso? Bom, a consultoria se interpõe, a gente raramente participou, por exemplo, de uma instância em que várias pessoas, vários grupos que estejam produzindo dados relevantes, que tenham conclusões relevantes, conversaram na presença dos próprios gestores, que é uma experiência totalmente diferente da que eu tive, o observatório todo teve, tanto em Campinas como em Florianópolis, como outras, que eu não citei aqui, eu estou citando essas duas como dois exemplos, um dos dois exemplos maduros, né? Isso não existiu, né? Então, essas consultorias meio que fazem uma intermediação e, ao mesmo tempo, uma barreira para que isso exista. Eu acho que a gente pode discutir um pouco isso, né? Eu tenho algumas hipóteses de por que isso acontece, eu acho que uma delas é bem ilustrada pelo caso de Florianópolis, né? Um receio do alto escalão de um excesso de autonomia de quem produz conhecimento, ainda mais quando são os acadêmicos, né? Porque na academia a gente tem autonomia, ninguém pode fazer muita coisa com a gente se a gente chegar e falar o governo errou por causa disso, né? E eu acho que, então, essas consultorias cumprem esse papel de tamponar isso, né? Então, eu sei também que todos esses dados vindos do nosso grupo e de vários outros grupos
de pesquisa, que são vários no estado de São Paulo, né, eles alimentam uma grande base de dados, um dashboard, que é uma expressão que eu aprendi ao longo da pandemia, né, que são essas páginas como essa que vocês estão vendo aqui. Essa é a pública, mas existe uma versão privada, com muito mais do que isso, disponível para os gestores, para o alto escalão. E, de novo, fica aquela coisa, bom, eu não sei como estão usando isso, eu não sei se em algum momento resolvem usar, em outro não, e isso é muito sério, porque isso é o que no texto que eu enviei para vocês lerem, né, que a Renata Pardini liderou, é a chamada, isso cria o risco do que a gente chama de cientifização da política, que é o quê? Quando convém, você puxa o resultado, você, político, né, puxa o resultado científico que sustenta a tua medida, né? Então é uma busca ad hoc, né, a posteriori, de conhecimento científico para justificar o que você está fazendo. A gente vê com os exemplos extremos, né, não é o que está acontecendo no caso de São Paulo, mas até o exemplo extremo da cloroquina, foi possível a políticos que defendiam o uso da cloroquina como tratamento preventivo ou precoce, durante muitos momentos foi possível puxar o dito conhecimento científico que sustentava aquela ação, aquela defesa da cloroquina. Que dirá para coisas mais controversas, né, como abrir ou não escolas, né, que realmente ninguém tem certeza do que é seguro ou não. Então, isso é o que a gente chama de cientifização da política, no sentido de que não há, de fato, um diálogo entre gestão e ciência. Há um uso, uma instrumentalização de conteúdo científico pelos políticos. É necessário dizer que os cientistas também fazem o contrário, eles politizam a ciência, não no sentido de que a gente não possa ter uma posição política ou convicções políticas, mas no sentido de que muitas vezes os cientistas se colocam no debate político como um ator privilegiado, né? Então tem uma certa convicção, né, uma certa posição comum entre cientistas que se desenvolvem mais com política, que estão nesses comitês de alto nível, de reclamar para si, por ser cientista, por ter informações científicas, de que elas são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. E do ponto de vista político, isso é muito complicado, porque você passa a ter um ator político no jogo que diz assim, bom, eu sou melhor do que vocês, e a política é, por princípio, a arte do acordo, né, a construção de soluções coletivas que todo mundo considere legítimas. Você diminui muito a chance de uma solução ser considerada legítima se alguém chega lá tentando impor, né, tentando dizer, eu tenho alguma prerrogativa privilegiada, o que eu vou dizer aqui vale mais do que vocês vão dizer. Do ponto de vista político, da negociação, isso é muito danoso, e isso aconteceu muitas vezes, a combinação dessas duas coisas, né, que cientistas interessados em ter uma influência política com um político que comprou aquele pedacinho de conhecimento científico para justificar a sua ação, e aí se eu tiver tempo eu conto a história de Goiás, que eu acho que do governo estadual de Goiás, que eu acho que é uma história muito ilustrativa desse tipo de coisa, né? Quando essa liga acontece, aí é o pior dos mundos, né? Porque você tem a ciência prejudicando o papel da própria ciência em ajudar a sociedade a resolver problemas, né? Porque ela não está mais participando do debate político, ela está tentando entrar pela porta de trás do debate político para um local privilegiado ali, né? E isso pode estar na raiz da grande desconfiança das pessoas com a ciência. Não é a única, claro, né? A gente está vivendo um momento de descrédito da ciência por várias razões, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre também no que podemos fazer para melhorar isso. E eu acho que as pessoas têm razão de desconfiar de posturas de cientistas que vão a público e falam assim, olha, eu sou cientista e é assim que as coisas são, vocês têm que aceitar, ponto final, né? A gente tem que fazer melhor do que isso. E claro, a gente está vendo iniciativas em que isso estão acontecendo, né? Tá, eu queria então dizer que essa questão, né, do quanto de responsabilidade há na academia no desgaste
que a ciência tem hoje em frente à opinião pública, né, sem querer dizer que isso é a única coisa que acontece, né, que isso é muito bem tratado, no meu entender, num texto da Tatiana Roque, da professora Tatiana Roque, lá da UFRJ, que é uma pessoa totalmente interdisciplinar, né, ela é matemática, historiadora, filósofa, e ela escreveu esse texto aqui que eu acho muito esclarecedor, assim, fazendo um balanço do quais são as raízes do anti-intelectualismo e de que maneira os cientistas, ao assumir esses papéis de pessoas que também não estavam muito dispostas a participar do debate político de igual para igual, ou de uma construção transdisciplinar de conhecimento, o quanto de responsabilidade há nisso. Tá? E, por fim, eu queria dizer, por todas essas razões, né, se fosse fazer um resumo dessa apresentação, primeiro, eu optei por mostrar para vocês todas essas abas, é tudo trabalho em andamento, né, coisas que estão acontecendo agora. Por quê? Porque eu também sou um pesquisador que me interessei em ajudar e estou aprendendo com esse processo. Eu tenho um pouco de leitura a respeito do grande problema que é. Deixa eu colocar aqui no começo. Esse é o texto que eu pedi para vocês lerem, né, da Renata Pardini, né, que a pandemia nos ensina sobre o papel da ciência em sociedades democráticas. Mas, enfim, eu sou um pesquisador que se interessa em contribuir, em buscar maneiras efetivas pelas quais a ciência pode ajudar a resolver problemas em sociedades democráticas. Com as coisas que eu sei fazer análise, eu sei sobre dinâmicas ecológicas, que eu consigo aplicar a outros tipos de dinâmicas complexas e assim por diante. E eu optei por mostrar desse jeito para vocês, para chamar a atenção, primeiro, que eu estou aprendendo essas coisas na prática. O que nos leva à pergunta, por que a gente não aprende isso na nossa formação? Eu não aprendi, né? Várias dessas coisas que eu relatei aqui para vocês foram descobertas, algumas que me causaram surpresa, né? E eu tinha uma visão bastante ingênua de como que um cientista poderia ajudar a sociedade, né? Que é só produzir conhecimento, você ajuda a sociedade, esse é o chamado modelo linear de produção de conhecimento, né, que vem lá do pós-guerra, do pós-segunda guerra, no meio do século passado, né, que é o pressuposto de que deixa os cientistas quietos, produzindo conhecimento, uma hora a sociedade vai lá, dá uma olhada no conhecimento que está sendo produzido, identifica aqueles que são de interesse e leva isso para ser aplicado, né. É um pouco, tem um pesquisador que faz a metáfora do supermercado de conhecimento, né, a gente fica lá dentro produzindo coisas e colocando na prateleira. Dá até para imaginar sessões de supermercado divididas em disciplinas, né? Aqui, sabão em pó, ecologia, ali, balas, chocolates e genética, enfim. A pessoa vai lá naquele corredor, opa, isso aqui me serve, pega e sai com aquilo, né? E está mais do que claro que isso criou vários dos problemas, alguns eu falei aqui, outros a gente fala nesse texto, né? E o resumo para mim é que, embora pareça um pouco estranho a princípio, porque o modelo linear nos faz pensar que é muito simples o uso do conhecimento científico pela sociedade para resolver seus problemas, isso é um problema enorme que está longe de ser resolvido. Então, eu tenho uma visão bem diferente da expressa pelo nosso diretor, que diz que é um mito, ele declarou, né, na análise dele, que é um mito que a universidade não dialoga com a sociedade. Eu diria que há tentativas desse diálogo, mas eu acho que a gente está longe de ter um diálogo efetivo, né? E a gente tem muito estudo mostrando que esse diálogo não vai bem, né? Ele precisa melhorar bastante. A pandemia está criando várias oportunidades para a gente melhorar isso na prática, né? Aprender na prática como eu estou fazendo. Então, até grifei aqui um trecho lá do texto que a gente diz basicamente isso, né? Que isso é em função de várias evidências, né, que por um número grande de razões, entre elas a própria inexperiência e falta de treinamento, tanto de cientistas como de tomadores de decisão, parcerias afetivas não são fáceis de se estabelecer. Nesse sentido, eu acho que não é um mito, é uma realidade, e eu estou vivendo isso diariamente, estou vendo isso, estou muito convicto, porque eu já tinha lido algumas coisas, mas agora eu estou vivenciando, e o objetivo dessa palestra foi dar um pouco o panorama de algumas dessas vivências para vocês, né? E aí eu acho que uma das coisas para a gente refletir, eventualmente discutir aqui, é por que não temos esse treinamento, né? E de que maneira talvez a gente pudesse ter, né? Já que vocês são pessoas aí que estão fazendo a pós-graduação, estão se preparando
para trabalhar na academia, ou para trabalhar em algum setor técnico, nas empresas, e isso, a meu entender, é uma formação fundamental para a gente contribuir com conhecimento que resolva os problemas, em qualquer uma dessas instâncias, em empresa, no setor público, como pessoas que vão ficar na academia, né? Então, são esses os pontos que eu deixo aqui para a gente discutir e refletir. Obrigado pela atenção de vocês. Acho que agora como é que eu descompartilho a minha tela? Ah, tá aqui. Muito bem. Então, à disposição para perguntas. Muito interessante, Paulo. É sempre um desafio mergulhar no novo campo, ou pelo menos experimentar outras áreas, ainda que muito afins, né, com a nossa área de trabalho. Eu queria saber, agora é uma curiosidade um pouco pessoal, mas muitas pessoas nos perguntam, né, eu acho que aqui nessa nossa comunidade, muitas pessoas acabam nos consultando e aí fica uma incógnita. Lá no começo você falou dessa contradição entre o uso da ciência, a expectativa que a sociedade tem em cima da ciência e, ao mesmo tempo, o descrédito da ciência. Uma das coisas que eu tenho mais notado é essa expectativa pela vacina como solução imediata. Por outro lado, uma declarada não aderência a determinadas vacinas ou mesmo a quaisquer vacinas, né? Eu escuto muita gente tendo uma repulsa às empresas e grupos chineses que estão desenvolvendo vacinas, como a pessoa fala isso do próprio celular que é montado e produzido na China. Então, às vezes as pessoas não têm essa noção de realidade. Qual seria a sua visão sobre a relação entre efetividades, né? As vacinas vão sair, as primeiras provavelmente vão ser seguras, porém com menor efetividade, né? Se é para escolher um dos dois critérios, vai ser esse. E a questão da aderência, né? Numa população nesse momento, a gente já era pouco informado, agora a gente está sendo combatido, né? Uhum. Esse é o meu receio. Qual que é a sua visão sobre isso e se esses modelos podem eventualmente até nos ajudar a projetar, né, isso? Uhum. Começando pela parte fácil, né? A gente tem um modelo matemático, eu não falei muito disso, mas isso é todo um outro trabalho dentro do observatório. Eu posso mandar, eu apresentei, isso já foi apresentado várias vezes, eu apresentei no Hospitox também. A gente tem um modelo matemático da dinâmica da pandemia que nos permite fazer várias coisas, como, por exemplo, simular o que aconteceria se a gente tivesse uma vacina, se a cobertura vacinal fosse mais de idosos, ou, enfim, né, testar diferentes modelos de cobertura vacinal. Isso está sendo feito agora. Nos próximos meses deve ter resultado. Isso é uma colaboração com outro grupo de pesquisa lá da Federal de Goiás, que está com um projeto grande, coordenado pela doutora Cristina Toscano, que é da área de epidemiologia e saúde pública de lá. Então, é possível você também, além de desenvolver vacina, que é uma coisa que a gente não faz, né, tem pessoas dentro do grupo que explicam para a gente o que está em jogo, como é que funciona, é possível também e é necessário você usar modelos para avaliar qual que é o uso ótimo das vacinas, né? E aí, quando você começa a conversar, você descobre algumas coisas, como, por exemplo, não vai ter vacina para todo mundo, de jeito nenhum, né? E, na verdade, isso é normal até, né, em qualquer programa de imunização. E todo programa de imunização leva esse nome porque ele avalia as estratégias, né? Que hora que eu aplico a vacina, em quem. Se vai ter uma dose ou duas, eu já vi por aí vai, né? essa variável. Então, essa é a parte que a gente está muito acostumado, né? Assim, tem áreas da epidemiologia, da imunologia, da medicina, da biologia matemática, que já lidam com esses problemas e tem soluções para isso, né? A grande questão, eu acho que é o que você tocou, né? Uma vez que a gente tenha esse conhecimento científico, como é que ele se torna uma decisão numa sociedade democrática? Né? Porque só assim, quer dizer, bom, aí vai minha convicção, né? Eu acho que a melhor maneira de você ter uma sociedade
que avança na tentativa de solucionar seus problemas é pela via democrática, que significa que é um mecanismo que, mesmo quando a tua maneira de resolver o problema não vence, vamos dizer assim, né, naquele momento a maioria opta por outra, você tem uma sensação de que aquela decisão é legítima. Porque você sabe que em outro momento vai ter outra discussão e, eventualmente, as pessoas podem... a sociedade pode optar por outra coisa. E essa legitimidade, ela é fundamental num problema desses como a da vacina, né? As pessoas têm que se dispor a tomar a vacina ou têm que se dispor a aceitar que ela não vai receber a vacina porque outra pessoa, né, tem que receber antes dela, por exemplo, o paciente de risco, o profissional de saúde, enfim, as estratégias variam, né? E a grande questão, que eu acho que é para essa que nós cientistas estamos poucos preparados ainda, é como é que você faz isso, né? Ok, está aqui um conjunto de conhecimentos que aponta para algumas soluções. Do ponto de vista científico, isso aqui tem essas vantagens, mas o resto da sociedade tem outras visões, né? E a gente precisa melhorar essa ponte. Não, assim, eu acho que uma das coisas que está clara é não funciona mais falar isso está cientificamente provado, né? Não funciona. A gente tem que entender melhor como é que essa mensagem chega ao resto da sociedade e a gente tem que melhorar a nossa capacidade de dialogar, né? Tem que transformar o comunicado oficial em mensagens do WhatsApp com erros de português e espalhar isso pelo outro meio. Vai underground também. Por exemplo, né? Mas eu acho que tem um outro elemento fundamental nesse processo, que é a escuta, né? Você tem que escutar e entender, porque assim, e pra gente às vezes é difícil, que você fala assim, meu, que raios que passa na cabeça de uma pessoa para ela não vacinar o seu filho contra sarampo, seu filho, né? Porque você ainda fica assim, mas é o filho, né? Aquela coisa que, gente, você se mata pelo seu filho, mas você não quer vacinar o seu filho para sarampo. Essa pessoa tem uma razão, né? Há uma racionalidade nisso e a gente precisa entender. Talvez a gente precise de ajuda de psicólogos, de sociólogos, enfim, de colegas de outras disciplinas que descubram que os mecanismos envolvidos nessa história toda são outros, né? Cientistas políticos e tal. Mas, que seja, vamos lá, então vamos criar um grupo interdisciplinar que consiga entender isso para pensar em maneiras de intervir nesse debate de uma maneira mais efetiva. O que rompeu esse pacto coletivo, né? A gente observa aí. Então, esse texto que eu indiquei da Tatiana Roque, ela dá algumas pistas, né, de que esse pacto ele foi mal costurado e até com assentimento dos cientistas, no sentido de que durante muito tempo essa frase, né, está provado cientificamente, ela era um super trunfo. Né? Bastava se falar isso, se você era um pesquisador ou uma pesquisadora reconhecida, né, de competência reconhecida, você não precisava dizer muito mais. Tudo bem, eu acho que tem um lado disso que muitas das coisas, muitas das evidências, né, muito do que fundamenta a nossa afirmação está provado, é bem seguro. Está provado é até dureza, né? Vai já um certo problema aí, né? Mas olha, isso aqui, à luz da ciência, a melhor decisão que a gente pode tomar agora, muito do que fundamenta uma afirmação dessas é de fato muito complexo. Então é confortável você falar, confie em mim, né? Eu tenho a sua confiança e eu te garanto isso. Fato é que isso foi mal usado, né? Muita gente usou isso de um jeito errado, e isso criou uma desconfiança das pessoas no expert, disso que a Tatiana Roque fala também, né? Então, assim, é uma responsabilidade coletiva, não é eu, não é você, ou as pessoas que estão aqui assistindo que necessariamente fizeram isso em algum momento, provavelmente não. Mas existe uma responsabilidade coletiva da ciência, e, de novo, os maus exemplos, principalmente os mais desastrosos, eles acabam virando o que chama mais atenção, né? Então acho que tem isso, tem também uma coisa que existe uma certa relutância nossa da ciência, que está diminuindo, de chamar atenção para o caráter sempre provisório de qualquer conhecimento científico, que vai um pouco na contramão de dizer, confia em mim porque isso é ciência, mas o cara fala, mas ciência então nos dá certeza? Aí você fala, nossa, se eu falar que não, vai complicar, a gente tem que bolar um jeito de
resolver esse problema. E quando a gente fala desse jeito, sempre vem alguém com a história da manteiga da margarina, tá? A manteiga da infarto, a margarina da infarto, que aumentava o colesterol, ou a história do ovo. O povo adora a história do ovo, da margarina, e a gente acaba tomando na cabeça se o argumento for nessa linha, né? Ou que a teoria da evolução por seleção natural é só uma hipótese. Ela é só uma hipótese, quer dizer, ela é uma teoria, né? É bem mais do que uma hipótese, mas enfim, ela não. Você tem certeza disso? Quer dizer, é que tem o jogo sujo, né? Tem as pessoas que não estão realmente querendo um debate legítimo, produtivo, em que as pessoas aprendam com isso e eventualmente reformulem as suas posições. Mas assim, eu vejo uma certa legitimidade em alguém perguntar assim, mas vem cá, você tem certeza que o mundo natural funciona mesmo como a teoria da evolução por seleção natural diz que funciona? Se fosse um debate legítimo, né, como é dentro da própria academia, a gente pode dizer, não, calma, né, quer dizer, é uma teoria, tem uma quantidade enorme de evidências a favor disso, tem problemas, você pode discutir os problemas, coisas não explicadas pela teoria, o que os cientistas, as pesquisas estão fazendo para tentar, a partir desses problemas, refinar a teoria, e por aí vai, né? O problema é que a gente não está sempre nessas condições ótimas de temperatura e pressão, e a nossa reação sempre foi muito se recolher e se recolher um pouco do prestígio, né? E deu ruim. Eu acho que isso deu ruim. Tá claro, né? Existe também o campo do que é compatível do que é incompatível. E aí eu acho que, nesse sentido, a gente pode ser mais categórico. Algo que é compatível ou incompatível com uma determinada corpo de evidências, né? Uhum. Olha, tem mais duas questões aqui. Não, uma questão do Ronaldo, que ele pergunta se nas simulações, quando vocês colocam a priorização de grupos, se existe para vacinação, se existe algum apontamento, se bastaria concentrar, né, provavelmente as primeiras vacinas para determinados grupos. Certo. Você tem alguma... Legal, Ronaldo. Obrigado pela pergunta. Eu participo não muito intensamente desse grupo, né? Eu participo, de vez em quando ajudo o grupo. Aí eu acho que pode até valer a pena chamar alguém que esteja trabalhando com isso no observatório para falar dos detalhes do modelo matemático. Perdão. E o trabalho está em andamento, ainda está bem inicial, a gente vai levar um tempo ainda para chegar a conclusões. Mas o fundamental é o seguinte, é um problema de otimização. Então a primeira coisa que você tem que definir, e é um problema de otimização porque você tem, já é sabido que teremos uma quantidade de vacinas muito menor do que o total da população, do município, do estado, do país. Tá? Todos os países vão passar por isso. Então, passa a ser um problema de otimização. Eu devo concentrar essa cobertura vacinal por algum critério para maximizar alguma coisa? Tá? E aí a gente tem... Então, o problema geral é esse e os modelos matemáticos ajudam nisso. Por quê? Porque você cria um cenário no modelo matemático em que você maximiza, que você quer maximizar uma coisa, por exemplo, eu quero... Aliás, nesse caso eu vou dar um exemplo, eu quero minimizar o número de óbitos. Tá? O objetivo principal do programa de vacinação será esse. Tá? Aí você experimenta diferentes estratégias. Vou vacinar principalmente o grupo de risco. Talvez eu tenha que vacinar também os profissionais de saúde, porque eles acabam tendo contato com muitas pessoas infectadas e depois com outras pessoas que chegam lá, que eles podem ser o que a gente chama de super spreaders, né? Unidades de saúde podem ser. Ou outros profissionais, não precisa ser profissional de saúde só, né? Pessoas que entram em contato com frequência. Que, por exemplo, a estratégia de vacinação de gripe é um pouco por aí, né? Vacinam-se pessoas de grupo de risco, professores, por exemplo, que entram em contato com muitas pessoas, e se sabe que gripe também tem um papel muito importante das crianças transmitindo, embora elas a maioria não evolua para um quadro grave, elas têm um papel muito importante na transmissão. Aí faz sentido você falar, opa, o professor está sempre em contato com um monte de criança, então vamos vacinar os professores. Então, assim, se o teu objetivo é esse, minimizar o número de óbitos,
pode ser que, certamente você vai chegar a uma resposta que é diferente de se o seu objetivo for minimizar a quantidade de transmissão. Se você quiser minimizar o R efetivo. Tá? Então, em termos bem gerais, o que o modelo faz é isso. Tá? Ele é um problema de otimização, em que você tem um problema de otimização, tem os seus constraints, né, as suas restrições. Então, número total de vacinas, população com as suas faixas etárias, a rede de contatos das pessoas, de tal forma que você tem pessoas que têm muitos contatos, outras que têm poucos, e você pega tudo isso e experimenta alguns cenários. Vou tentar vacinar tantos por cento de idosos, tantos por cento de pessoas com comorbidades, e aí o seu modelo vai dizer quantos óbitos você vai ter, né? Aí você vai tentando, você vai mudando essas diferentes perfis de cobertura vacinal, cenários de cobertura vacinal, e ver qual que te dá o menor número de óbitos, né? Como eu disse, se você mudar o seu alvo de otimização, eu vou diminuir a transmissão, a resposta pode ser outra, em geral é. Tá? Então é isso, sim, é exatamente isso, a gente simula desse jeito, e ainda não sabemos qual é o ótimo. E claro, esse modelo pode ainda incluir custo, quer dizer, ele pode ficar bem complexo, né? Normalmente ele fica, né? Então, assim, custo, onde a gente tem equipes, enfim, um monte de coisas, né? Custo de transporte, se vai ser um programa de vacinação com uma dose ou com 2 doses. Quando você tem 2 doses, você tem percentual das pessoas que só toma uma, o que acontece, enfim. Problemas de otimização são muito, muito complexos. É uma área inteira de pesquisa, né? O Walter fez um comentário aqui. De nada, Ronaldo. Sigo com os comentários aqui, Michel? Ou tem perguntas daí? Aqui não estou vendo perguntas. Eu fico nesse desespero de tentar atender as pessoas que me consultam, pessoas fora da universidade que me consultam. Muita gente até sobre detalhes de dei positivo, depois passaram sintomas, eu não sei se eu estou transmitindo ou não. Tem várias coisas que a gente não sabe direito, né? Porque a pessoa continua positivando, às vezes, no PCR por um mês, e às vezes é resquício do vírus, às vezes você tem ali uma infecção corrente ainda, né? Pois é. Aí é muito difícil, mas pela média, né, do próprio R efetivo que você mostrou, tudo indica que, ainda que você tenha resquícios ou mesmo uma retentativa de infecção ali, não há mais transmissibilidade. Os casos de reinfecção parecem ser raros, né? Uhum. Até o momento a gente não tem assim, uma evidência de reinfecção como que é uma como evento epidemiológico relevante, né? A gente tem registro não dá nem para bater um martelo que é uma reinfecção e não um cross-talk ali de outras infecções anteriores. Uhum. Mas é isso. Pelo menos eu estou sendo bombardeado quase todo dia por algum amigo, alguma pessoa conhecida que vem tirar dúvidas. Sim. A gente... isso é outra coisa que eu acho que faz parte do exercício da escuta, né? Porque você escutando o que as pessoas na prática estão querendo saber, e muitas vezes são pessoas, né? Assim, pessoas de perfis muito variados. E conversando com essas pessoas, talvez a gente consiga produzir orientações úteis para a vida delas, né? A experiência que a gente tem, em geral, tem sido assim, olha, dá espaço para a pessoa, assim, trazer alguma informação, né? Tentar fazer algum diálogo e dar espaço para a pessoa, à luz daquela informação, tomar suas decisões, né? Então, por exemplo, qual que é a situação ideal? Você quer visitar os seus pais ou avós, né, que são grupo de risco pela idade ou eventualmente porque tem alguma comorbidade, está morrendo de saudade e quer visitar. Qual que é a situação ideal? Bom, tudo que a gente conhece hoje, você deveria se isolar por 14 dias, né, de se isolar de qualquer risco de contágio. O que é qualquer risco de contágio? Você está próximo de qualquer outra pessoa, né, ou também tocar em uma superfície, um objeto que venha com algum vômito, enfim,
que é uma coisa hoje que está se revelando menos importante, mas ainda tem um risco, né? Então, assim, o ideal é isso. Nossa, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar, ou eu consigo ficar 7 dias. Tá, 7 dias a gente sabe que se você contrair o vírus, em 7 dias é a janela de maior risco de transmissão. Então, você vai dando elementos para a pessoa, e a gente vê, assim, pela interação pelas redes sociais, que isso é bem efetivo. Assim, ao invés de chegar e falar assim, não tem jeito, você tem que fazer assim, assim, assados, você vai lá e fala assim, olha, por que 14 dias? Porque olha aqui a curva da carga viral, né? Saiba também que um dos grandes problemas dessa infecção é que você tem um período antes do início do sintoma em que você já está transmitindo. Agora o caso do Trump foi ótimo, a gente está pensando em fazer um material dizendo, né, para quantas pessoas o Trump pode ter transmitido antes de descobrir que estava, né? O problema é que parece que ele descobriu que estava e continua fazendo as coisas, mas enfim. E a gente já tem um material nesse sentido para a Secretaria de Saúde, o que é você fazer a busca ativa de contatos, né? Porque uma vez você sabe que alguém ele transmitiu antes de saber, e para quem ele transmitiu, você pode procurar com quem ele teve contato próximo, né? E você apresenta os elementos e o fundamento deles e tenta estabelecer um diálogo que a pessoa fala, poxa, mas eu não consigo. Tá, mas você consegue pelo menos 7 dias? Você... E por aí vai, né? Então, assim, é um pouco aprender. Eu acho que tem muito aprendizado aí. Eu acho que nesse aprendizado envolve escuta para entender um pouco o que está preocupando a cabeça das pessoas, né? Com certeza. O exemplo do Trump vai ser interessante. O New York Times já fez um gráfico, assim, uma tabela, assim, com quem ele esteve a menos de... Eles usam pés lá, eu esqueci qual é a distância que eles colocam em pés, mas enfim. Com quem ele esteve a menos do que a distância recomendada e sem máscara, né? E aí em ambiente fechado, não ventilado, como é o avião presidencial, risco mais alto ainda, tal, eles estão... Tem uma descrição bem legal, assim, bem didática. Bom, o Walter colocou aqui que tem que ser 2 diálogos, um dentro da academia, um pensado para divulgação. Eu acho, Walter, que divulgação, sem dúvida, ela continua sendo muito importante, mas que, de novo, a gente precisa pensar em formas de divulgação que sejam mais dialógicas. Porque eu acho que a gente vê várias dessas situações, como terraplanismo, como a insistência em usar medicamentos que não tem ainda, né, cada vez se acumulam evidências de que eles não têm nenhuma eficácia e pode, inclusive, criar riscos para as pessoas e por aí vai, né? Os exemplos são muitos, o movimento antivacina. A gente que tem um treinamento científico, a gente olha para isso e a gente fica desconcertado, né? Não, mas não é possível, né? Como pode, né? Nessas alturas do campeonato a gente tem que voltar a discutir se a Terra é plana ou não, né? Mas aí, parafraseando aquele divulgador da ciência, né, o Tyson, algo deu muito errado, né? Algo assim, na comunicação de resultados científicos, de conhecimento científico à sociedade, deu muito errado. E a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo, o que faz uma pessoa se recusar a se vacinar ou vacinar o próprio filho. De novo, eu acho que a divulgação continua sendo importantíssima, mas a gente precisa de algo que também dê input para a gente entender melhor o que está acontecendo e talvez estabelecer nisso um diálogo de divulgação, né? Opa, essa mensagem está funcionando desse jeito, o que você acha disso aqui, né? Canais que permitam isso. Pois é. Acho. Algum comentário, pessoal? Gustavo. O Gustavo está perguntando aqui se no site do Observatório ou no GitHub podemos ter mais informações a respeito de como estão sendo calculados todos esses dados. Tenho bastante interesse em aprender. Bom, te diria, ou para qualquer outra pessoa interessada em aprender, se tiver a fim de gastar um pouco do seu tempo ajudando a gente no trabalho de análise, o Observatório está sempre de portas abertas para quem quer
botar a mão na massa, tá? No site tem explicações bastante gerais de como são feitos os cálculos, tem uma aba lá, informações, deixa eu ver aqui, qual que é o nome? Informações técnicas. O GitHub está parcialmente documentado, as funções IR estão bem documentadas, os subdiretórios do GitHub que fazem cada coisa, né, também tem uma documentação ali. Mas como a gente está, quer dizer, a prioridade agora é dar conta dos problemas, e essa parte toda de documentação, de códigos e de análises toma um tempo enorme, é tudo trabalho ainda incompleto, né? E a outra coisa que a gente está fazendo, que deve estar para sair aí o pré-print logo, é a parte do cálculo do R efetivo que a gente desenvolveu, que combina os resultados do nowcasting com R efetivo e calcula a incerteza em torno da estimativa de R efetivo, levando em consideração as incertezas que vêm das outras fontes, do nowcasting, da distribuição de tempo de incubação, etc. e tal, quer dizer, uma coisa que ainda não foi feita. Tem um pré-print que deve sair logo, aí ele explica detalhadamente essa parte dos códigos, que é o que está implementado no site, né? Então, o que eu te diria é, dá uma olhada tanto no site, quanto quando você entra no GitHub lá, esse repositório que eu mostrei, tem alguns dos subdiretórios que tem readmes, que explicam o que tem no diretório, como usar, etc. e tal. E se tiver interesse maior de aprender, nada como fazer para aprender. A gente está sempre precisando de mais gente para ajudar nas análises. Extensivo a todo mundo aqui. De nada, Regina. Eu que agradeço o espaço aqui para a gente discutir. Bom, muito legal, Paulo. Queria também aproveitar para te agradecer novamente pela disponibilidade para falar conosco. Eu acho que quem é daqui da casa estava acompanhando já o observatório, mas é sempre bom divulgar. Eu acho que é um recurso importante para a comunidade, para a sociedade como um todo. Eu acho que quem tem um pouco mais de discernimento, mesmo que não seja da academia, vai usufruir bastante do site e dos artigos, né, que vocês estão... não só os artigos científicos, eu acho que foi legal a sua fala sobre isso, que o artigo científico virá, mas ele sempre tem esse risco de ficar um pouco escondido dos leitores, né, de forma geral. E tem várias coisas que a gente ainda não tem certeza, né? Assim, é realmente um exercício arriscado você publicar enquanto o fenômeno se desenvolve, né? Então, assim, claro, tem publicações que são fundamentais. Tipo, acabou de sair uma do grupo da Esther Sabino, mostrando que Manaus já está lá com seus 66% de prevalência. Essa informação hoje já é fundamental e isso não vai mudar, né? Se a prevalência mudar, vai ser para mais, né? Então, claro, é possível, há espaço, né? Mas eu acho que também não precisa ter pressa, né? Na verdade, esse atropelo acaba sendo um fator de interferência na própria condição. Por exemplo, eu acho que é algo... A hidroxicloroquina, eu acho que é um exemplo. Ela teve com certeza. uma finalização ali com N amostral inapropriado no início. Exato. E dava a entender algumas coisas. Isso virou uma semente para uma série de conclusões precipitadas, por exemplo. Exato. Então acho que tem esse aspecto também, né? O que publicar agora e o que é melhor deixar as coisas amadurecerem e a pandemia passar para a gente publicar tendo um quadro completo, né? Exato. Mas eu queria dizer... Né? Oi? Ou um pouquinho mais completo, pelo menos, do que pois é. Eu acho que o mundo ainda vai viver por muito tempo as consequências, né, dessa epidemia. O que eu queria dizer também é que tem muito material, eu diria assim, a maior parte do material que a gente produziu até o momento está no Twitter. Então a gente tem produzido regularmente fios sobre diferentes assuntos muito bons, tem uma equipe muito boa por trás disso também.
inclusive egressa da professores, uma professora egressa aqui do Instituto de Biociências, e outras pessoas, um pesquisador excelente que está lá nos Estados Unidos, muitas pessoas, doutorandos, enfim, muita gente boa produzindo regularmente esses fios e material para divulgação pelo WhatsApp, então vale a pena seguir as redes sociais também. Tem bastante material lá já. E no site também tem uma seção que se chama Análises, e que também tem parte desse material e algumas outras análises, tentando ser mais, para um público mais amplo, né? Então são conteúdos de divulgação. Então tem, por exemplo, uma avaliação nossa do Plano de São Paulo, que é o plano do Estado, análise de impacto econômico. Uma época houve uma discussão se assintomáticos transmitiam ou não a Covid, né? Uma discussão já antiga, a gente escreveu alguma coisa a respeito para esclarecer a opinião pública. Tem uma nota explicando sobre nowcasting de óbitos, por que a imunidade de rebanho não vai nos salvar, uma nota muito completa sobre rastreamento de contatos, que eu acho que é útil até aqui para o IB, para a gente pensar em como fazer, enfim, né? Professora Regina Mingroni, um comentário. É um comentário meio desabafo. Eu tenho sentimentos muito divididos sobre as redes sociais, assim, e eu acho que pela minha faixa etária, costumo olhar Facebook. E tenho olhado com mais frequência, justamente na tentativa de entender o que está acontecendo, porque tem coisas que eu não consigo entender. Tem gente aqui em casa que diz que eu devia parar de olhar porque eu fico nervosa e irritada com muitas coisas. Mas eu acho que eu tomei tem um jeito de lidar, principalmente com o Facebook, né? Que é o seguinte, eu não compro embates diretos. Eu não vou na publicação da pessoa e digo, olha, fulano tá errado, é isso e aquilo. Agora, o que eu tenho feito sistematicamente, eu acho que os jovens que estão aqui podiam ajudar a gente, é compartilhar sistematicamente artigos da Jornal da USP, Revista FAPESP, que estão fazendo um serviço maravilhoso. Né? Eu acho que esses dois veículos que são os mais próximos, né? Inclusive, eu lembro de ter compartilhado notícias da revista da FAPESP sob observatório, mostrando no começo, no isolamento, o decréscimo do R, que foi uma resposta relativamente rápida às medidas de confinamento. Então, assim, eu não entro em debate, eu não vou ficar discutindo com ninguém se o vírus foi fabricado no laboratório dos chineses, a economia do mundo. Mas aí eu compartilho um baita artigo com participação de colegas do IB, explicando o mecanismo de evolução viral e como isso originou provavelmente no morcego. Quer dizer, assim, eu acho que realmente, se a gente for bater, você vai perder os amigos todos, vai ter um monte de gente dos seus conhecidos que não vão querer mais falar com você, mas eu estou replicando desses veículos, assim, de pensar nesses veículos o que eu acho que é mais relevante e multiplicar, porque eu acho que esses veículos estão fazendo um ótimo serviço, né? Esse é o meu desabafo pessoal aí dentro dessa coisa maluca que tá se desenvolvendo em rede social, que me deixa muito angustiada, né? Mas tudo bem, é só um giro de angústias. Eu compartilho com você, eu não sou o rei das redes sociais de jeito nenhum. Estou aprendendo muito com um grupo que sabe, assim, eu diria, primeiro, eu acho que é mais uma coisa que, bom, isso é bem um ponto de vista, deve ter uma diferença geracional enorme aqui com a maioria do público que não deve ter esse sentimento, mas eu e Regina certamente temos um sentimento de perplexidade com isso tudo, de que a gente não dá conta, a gente não entende direito, né? E cada rede social tem uma dinâmica diferente também, né? O Twitter tem uma dinâmica bem diferente do Facebook mas de novo, eu acho que é de novo esse esforço para a gente tentar entender, se colocar em rede com pessoas que entendem mais. Então, assim, no Observatório tem pessoas super experientes com isso, né? Eu não vou me meter a fazer isso sozinho. Mas quando essa pessoa chega e fala assim, olha, um jeito legal é a gente fazer um fio sobre isso, o fio tem que ter essa estrutura, eu fiz um rascunho, você pode dar uma sugestão? Eu consigo contribuir, né? Assim como várias outras pessoas do Observatório também nessa posição. Nossa, eu não manjo nada de Twitter ou quase nada, mas no texto que você está escrevendo aqui eu consigo dar sugestões, né? E, de novo, eu acho que um pouco a história da rede. E o meu palpite sobre redes sociais é o seguinte, ela é totalmente intuitivo também, gente, desculpa as divagações, mas
eu tenho a sensação de que todas as redes sociais abriram uma coisa que estava represada há muito tempo, né? Elas atendem ao anseio das pessoas participarem dos debates. E elas também atendem um anseio de ser reconhecido como igual num debate, né? Tem até algumas discussões, tem um podcast do Alô Ciência super legal analisando terraplanismo do ponto de vista de psicologia social, que o grande catch do terraplanismo é simplesmente ser um ambiente onde pessoas que não eram aceitas em lugar nenhum são bem acolhidas, são aceitas e tudo bem, você também tem direito de falar, né? Então acho que tinha isso muito represado, né? E, de repente, agora todo mundo pode falar o que quer. Aí a gente vai ter que passar por um tempo para criar novas regras para esse debate ser produtivo, né? Porque para a gente parece muito óbvio, poxa, você não pode falar qualquer coisa, você não pode ser desrespeitoso, você tem que ter fundamento o que você diz, você não pode mentir no sentido, assim, você pode estar falando uma coisa que está errada, mas você não sabe que está errado, né? Mentir intencionalmente dizer algo que você sabe que não é verdadeiro, que está errado, enfim, por diante. Existe uma noção de verdade que precisa ser recuperada e rediscutida, enfim. Em algum momento a gente vai chegar à grande conclusão de que, do jeito que está não dá, assim, a gente fica navegando num mundo difícil de lidar, você não sabe o que é mentira, o que é verdade, em quem confiar, etc e tal. E vai ter que evoluir isso como evoluiu em outras interações humanas, é que eu acho que é uma interação com a qual a gente não está acostumado, né? Essa hiperconexão. A gente sabe muito bem como lidar com isso em pequenos grupos conversando, como a gente está fazendo agora. Tem regras, né, acordadas, né, de como se comportar, o que dizer, os cuidados que se toma, etc. e tal. E a minha impressão é que a gente vai ter que quer dizer, em algum momento a coisa vai lentamente evoluir para isso, né? Mas eu sou sempre bem otimista, como a Regina sabe. E sim, eu vejo, é fundamental, assim, dar as costas não é solução. Ser agressivo também não é, eu concordo com a Regina totalmente, né? Então a gente tem que ter presença na mídia e tem que ver como é que a gente dá conta de mais essa, né? Com certeza. Nas mídias sociais, né? Foi uma boa colocação. Gente, acho que temos até um quórum reduzido nesse momento. Também, né? Vamos então fechar. Eu queria novamente, Paulo, agradecer imensamente pela maravilhosa apresentação que você fez sobre todos os desafios. Eu acho legal que a gente falou não só do que está sendo feito, mas a forma como está sendo feito, as dificuldades de colaborar, dificuldades de entender novas áreas, né? Isso não é em qualquer canal que vão contar. Que legal. Deixa eu parar de gravar aqui. Então, com isso, eu agradeço a presença de todos aqui no nosso seminário do departamento e ficará disponível no YouTube. Paulo, vamos confirmar. Você gostaria que isso ficasse público geral ou para os alunos? Do meu ponto de vista, não vejo nada que não possa ser público. Perfeito. Então, Aí eu acho que